Meu nome é Cássio Zogro, eu sou o senhor, príncipe, imperador, ditador, dono, o Alexandre de Moraes desse podcast. E se você quiser curtir alguma coisa de comédia sem limite algum, assista esse corte que tá aparecendo pra você. Curta e compartilhe e não esqueça de engajar o Caverna do Ogro podcast. Ô Cássio, a gente também observa que o gênero da comédia, na nossa opinião, ele foi o mais afetado pela cultura woke. A gente tem aí os filmes de super-heróis, que também sofreram muito com a cultura woke, com troca de etnia de personagem, com emasculação de personagem, mudança de posição, mulher é homem e tal. Só que a comédia, cara, ela foi extremamente afetada justamente pelo medo dos estúdios de atingirem essa camada, né? Essa turma. Sim. Por exemplo, a gente viveu a comédia da década de 90, onde, cara, a gente realmente viveu o auge da comédia, década de 80, década de 90. 2000 Sim. também teve. Sim. Mas a partir do momento que a pessoa começou a ficar ofendida pela outra, começou a minar a comédia. E faz muito tempo que eu e o André, a gente não vai num cinema assistir um filme de comédia para dar risada. Qual foi a última vez que a gente foi num cinema pra dar risada de um filme de comédia? Cara, o filme que eu mais ri no cinema nos últimos tempos foi Deadpool e Wolverine, que é um filme de super-herói, mas que faz muita comédia, inclusive trabalha no politicamente incorreto. Sim. Qual que é a tua opinião sobre a cultura woke dentro do universo de cinema na comédia? Cara, ele transforma... É porque tem aquela máxima idiota de artista que eles falam como se fosse um grande pensamento. Tudo é político, né? Uma das marcas do identitarismo é isso, é achar política em tudo. Então, eles não conseguem fazer das produções artísticas dele nada que seja diferente de um panfleto. E aí acaba com a comédia fazer isso. Aí o que é que vira a comédia? A comédia só é válida quando fizer do homem branco, do opressor, do não sei o quê. Só que a comédia, cara, às vezes ela tem uma parada de subverter os papéis. Por isso que foi engraçado durante muito tempo o cara se vestir de mulher, uma subversão, pá. Você tá entendendo? A comédia, ela é histriônica, ela vai no exagero, porque é engraçado. Então, tipo assim, quando você faz uma comédia muito limpinha, muito quadradinha, aí deixa de ser engraçado e vira só uma parada panfletária. Então, isso vale também assim, porque beleza, eu sou um cara mais à direita, mas, cara, nada me impede. A minha comédia não é nem um pouco de direita. A minha comédia é comédia. Eu só não faço piada com Deus, mas a minha comédia não é de direita, meu irmão. Assim que eu tiver uma ideia, quando eu tenho, eu faço uma piada com uma coisa cara pra direita. Entendeu? Então, tipo assim, é isso. Eu acho difícil, cara, a produção... eu acho que ainda tem muita coisa boa de comédia, mas eu acredito, sim, nessa redução, assim, de filmes, de séries. A última grande boa série de comédia que eu gostei foi The Office, pra mim a melhor de todas, assim. Sim, pra mim, incrível. É a melhor comédia que eu já vi e você vê, se The Office não passa pelo crivo do politicamente correto. Aquelas coisas de Michael Kyle, sabe? De fazer o dia da diversidade, de imitar um indiano, sabe? De fazer coisas ridículas, de estereotipar. E não passa no crivo do politicamente correto. E sabe uma coisa que me incomoda, cara? Por exemplo, no Brasil isso ainda é mais aflorado, assim. Porque o woke tirou a possibilidade de rir da pessoa com menos acesso. Porque hoje hoje pra você curtir um conteúdo mais livre, você tem que ir pra nicho, né? Beleza, as redes sociais agora abriram isso, mas você não... Até poucos anos atrás, você não tinha mais... Você não tem, na verdade, comédia na TV aberta. Exatamente, sacou? Acabou. Por conta disso, acabou. No Brasil, cara, os especiais de comédia... o da gringa ainda consegue vencer, sabe? Dave Chappelle fez, a Netflix fez... Alguns funcionários fizeram greve pra derrubar o especial dele, mas o cara botou banca e não tirou. Aqui no Brasil, só faz na Netflix... pessoas que a patota gosta, sabe? Que não oferecem mal algum, que não oferecem risco. Então, assim, porque, por exemplo, o Léo Lins hoje em dia não tem especial na Netflix? Demanda o cara tem, número o cara tem. Público tem. Porque Danilo Gentili, que tem o maior talk show, um dos maiores do mundo, não tem especial na Netflix. Os caras não conseguem pensar oferta e demanda, que é a base do
do mercado. Os caras só conseguem, sabe, cagar a regra. Agora, na gringa ainda consegue. Tipo, hoje a gente tem South Park, que é uma boa coisa de comédia. Eu não sei se Family Guy se ainda continua ou se foi encerrado, não sei. Eu também não sei. Mas o chat deve saber, o chat sabe tudo. Mas é uma comédia assim que, tipo assim... Sim. E filme, cara, eu tenho poucos exemplos assim de que eu lembre assim, mas tem essa resistência, tá cada vez mais difícil, tá indo mais pro underground, né? Como Exato. acontece comigo e com o Abner. Sim, ô Cássio, a gente tá falando dessa questão do woke no humor, e eu queria te perguntar em questão dos humoristas, meio que a gente falou da militância que vai lá no teu show e tal, agora tem os colegas humoristas censores. Tem. Também, opa, peraí, esse cara aqui não é da minha turma. E esse pessoal que a gente fala, né, considera da esquerda, eles parecem que não gostam de... Eles não têm a capacidade de rir sobre os problemas que eles acreditam, os problemas deles, entendeu? O que eles acreditam, eles têm problema com isso. Sim. Já o pessoal do outro espectro já, brinca aí e vambora. O que já aconteceu contigo desses humoristas aí, considerados aí da patota ou de esquerda, falar, pô, esses caras não, só pelo fato de não concordarem com o fato de vocês fazerem piada, porque é um absurdo, porque é o que a gente sempre fala, no final é só a piada. Sim. Você já ficou sabendo de um cara cara conhecido, uma galera que já chegou a te boicotar, a galera da comédia mesmo? Então, acontece já de boicotar, assim como acontece das pessoas apoiarem, assim, de tipo assim, falar primeiro exemplo positivo, no Risorama. A gente fez o Risorama, que eu acho que é o maior festival de comédia do Brasil, que quem organiza é Diogo Portugal. A gente tentaram tirar a gente da parada e ele botou o pau na mesa e falou, não, os caras vão fazer. Assim, Danilo já chamou para algumas oportunidades, assim, quando a gente veio para São Paulo, e não é por afinidade ideológica, não é por militância. Não. Porque, primeiro que eu acho que criou uma identificação por a gente ter vindo do nada, ele criou identificação com isso e ele gostava do trampo da gente. Pô, vocês são engraçados, venham fazer no meu bar, venham aqui no meu Comedy Club fazer. Então, assim, antes de sair do Nordeste, já tava certo, por exemplo, que assim, ó, vamos fazer uma temporada lá no meu bar? Vamos, a gente tá começando a carreira, perfeito. Então tem essas pessoas, Danilo Gentili, Diogo Portugal, que chama a gente por fritada com frequência. São Legal. caras que eu tenho uma gratidão, assim, cara, e onde eu for, eu vou falar bem desses caras, porque eles, de fato, ainda que em graus diferentes, mas, tipo, botaram o pinto na mesa, pra não ser baixo, e brigaram pela gente lá. E negativamente, então, tem essa patotinha, assim, dessa Beautiful People que a gente soube que já fez comentários nos bastidores, não faço show desses caras não, aí eu já falei Patrick Maia, o próprio Santinelli, Giovanna Fagundes, quando a gente fez, ou vieram da lição de moral, né, que foi no caso de Rodrigo Marques, que veio dizer que a gente envergonhava o Nordeste. Que vergonha o Nordeste, tá achando que eu sou um lampião? Eu sou o quê, rapaz? Eu sou uma representante, sou representante da minha casa, meu irmão, entendeu? Não que eu não tenha orgulho do Nordeste, muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho de onde eu venho, mas assim, você está o Nordeste tá ligando pra mim, irmão, o Nordeste tá cheio de coisa pra fazer aí, eu sou o que? A seca, é pros caras se preocuparem. Porra, aí... É um problema real. Esse idealismo que a gente tá cagando e andando, a gente só quer ser escroto e engraçado. É o que a gente quer ser engraçado, cara. Eu tenho esses valores enquanto pai na minha casa. Esse é o universo que eu acredito que eu posso mudar. É minha família. Sabe? É assim, o meu próximo e tal. Mas na internet eu tô pra ser escroto mesmo, o pior possível. E tá conseguindo. E tô conseguindo, tô tentando, me esforçando, suando pra isso. Mas aí, cara, respondendo a sua pergunta, sim. Essas pessoas se movimentam pra boicotar a gente, mas graças a Deus o público, cara, abraçou e a gente precisa agradar o público. Que é isso aí. Quando a gente virou no começo da comédia, você quer mostrar pra comediante que você é bom. Depois que você vai ganhando uma certa experiência, você fica, epa, não preciso da aprovação do comediante, preciso da aprovação do público. O que não impede de você ter admiração por alguns colegas, né? Sim. Entendeu? Mas assim, eu não quero que fulano olhe pra mim e fale, realmente, você pode fazer. Não, eu tô cagando e andando pra isso. Que é isso que tem que ter na cabeça o comediante iniciante. Porque aqui em São Paulo, sobretudo, tem noite de comédia que fala assim, ó, esses temas não pode falar. Aqui não pode falar. Eu não tô tirando da minha cabeça, não, eu vi. São proibidos piadas preconceituosas, piadas não sei o quê, piada aquilo outro.
piadas homofóbicas. Então, assim, eles estão querendo criar um exército de comediantes assim, entendeu? É igual aquela sketch daquele comediante que ele fala assim, eu vou fazer piada com português. Aí fala, não pode. Aí ele começa, o papagaio português, não pode papagaio. O papagaio português fez, não pode isso, tal. E aí no final, sei lá, sobra só a sirene. Eu não lembro quem que é esse humorista. É o Caruso. É o Caruso, né? E depois, como ele é dessa turma, ele fez um... Um disclaimer, né? Mas então, o Cássius, e assim, dentro dessa tua linha de piada, quando que foi que você sempre fez esse tipo de piada mais politicamente incorreta? E porque a gente começou a ter mais uma frescura maior pra esse tipo de piada de uns 10 anos pra cá, né? A gente tá em 2024, 2010, né? Isso. 2010 pra cá começou toda essa frescura a mais com piadas. Mas quando você decidiu, você falou, eu vou seguir na piada, eu vou seguir na comédia, mas eu quero adotar essa linha, falar desses temas aqui. Quando que foi que você decidiu isso? Ou você já sabia que ia fazer assim? Ou você decidiu porque não tinham muitas pessoas que faziam? Qual que foi a estrutura, a ideia pra você seguir nesse caminho? Cara, eu sempre fiz piadas nesse estilo. Eu não só faço piadas nesse estilo, mas assim, se fosse botar numa porcentagem, talvez 80% das minhas piadas são desse estilo. No stand-up, principalmente. Em outros formatos, você consegue fazer mais coisas, né? Tipo, num podcast, você consegue fazer uma outra coisa. Mas meu texto, basicamente, eu comecei assim e é muito contrariado. Porque as pessoas falam assim, na comédia, aprenda a fazer primeiro, para depois fazer com temas polêmicos. Só que, graças a Deus, eu já tinha uma habilidade para escrever algumas piadas com temas sensíveis e eram boas. Porque acontece isso do comediante. Ainda acontece comigo. Cara, posso falar um absurdo que fica mais absurdo do que engraçado, mas eu tô tentando. Eu não falo simplesmente pra chocar, mas principalmente ao vivo no podcast, que é toda semana, às vezes eu falo uma coisa que fica só um climão, assim, isso aí foi só pesado. Mas eu tô tentando fazer, até que eu vou lá e acerto. Então eu sempre fiz isso, eu sempre fiz assim, nesse estilo. Eu acho que hoje eu faço de uma forma mais técnica, mais competente, mas eu sempre fiz, assim, desde sempre. E... Não, que ele tá falando em texto. Eu queria saber como é que foi que você começou a evoluir no texto. Porque uma das questões dos humoristas novos é aquela ilusão de achar que é fácil fazer e montar uma piada. Eu queria saber como é que é a tua forma de sentar e como é que foi a tua evolução do texto, de você começar a pensar a piada, ser mais técnico e começar a deixar a piada, digamos que científica, né? Você, aqui que o pessoal vai rir. Sim. Você acha que você teve uma evolução no texto ou a parte do improviso ainda é uma parte importante? Hoje eu improviso mais e escrevo menos do que quando eu comecei, por incrível que pareça. Eu acho que no começo eu era muito mais metódico. Cara, primeiro, o que passa por isso, primeiro, referência, né? A gente consome muito stand-up americano, assim, muito... A gente gosta, por exemplo, de caras que são... O pessoal chama de one-line, né? Que é a piada curta, assim, sabe? Sim. Que é a piada assim, pá. Aí eu via muito Jimmy Carr, Anthony Jeselnik, que são americanos que escrevem nesse estilo. Aí vinha outros que também já é um estilo diferente, mas o jeito de escrever também influenciou Rick Gervais, aí veio Dave Chappelle, Chris Rock. Então isso aliado à leitura de como aprender a escrever piada, me fez ir por esse caminho mais de escrever. Porque o que acontece muito hoje no comediante é contar história, né? O dia que eu fui tal coisa, não tem demérito nisso. Isso é humor também, não quero cagar regra, tá? Só que eu acabei indo por um caminho, tipo assim, uma piada, outra piada, outra piada, outra piada. Ao invés de contar uma história que o final é muito surpreendente ou que fica um espaço muito longo no riso, eu sou o cara que vai no passinho. 15 segundos, 30 segundos, uma piada. 30 segundos, 45 segundos, uma piada. E então isso me fez ter essa técnica, a leitura sobre comédia e as referências, entender como é que funciona o stand-up, pegar a métrica do stand-up gringo e tentar fazer parecidos com ele, só que em português, né?
E foi isso que me levou a escrever do jeito que a gente escreve. E teve uma ligação que a Abner foi pelo mesmo caminho. A gente, apesar de ter uma diferença de idade grande, cara. A Abner tem, sei lá, 23, 24, eu tenho 32. Caramba. Aí ninguém acredita, tá péssimo, né? Mas ele tem só essa idade. E aí, cara, a gente pensa muito parecido, então a gente foi... E tem outros comediantes brasileiros também que vêm. O próprio Helder que tá aqui, ele é nessa linha, que ele tá começando de Curitiba. Tem os amigos da gente, Denis e Jean, que a galera mais da piada. Eu vejo muito isso na galera da antiga, assim. Diogo Portugal, que eu até falei pra ele, velho, eu achava que isso era ruim, porque eu via os vídeos no Comédia ao Vivo, que era de notícia semanal, eu falei, pô, esse bicho é ruim, viu, velho? Que piada sem graça da porra. Aí quando eu fui no show dele, aí eu vi que o ritmo era parecido com o nosso, e muita piada boa. Piada. Eu falei, pô, legal, esse cara faz que é uma parada mais do stand-up raiz, sabe? Sim. Claro que alguns comediantes conseguem unir isso aqui do discurso com Dave Chappelle é um desses, cara, que ele é genial. Ele consegue ser extremamente interessante, colocar um discurso e lançar uma piada, sabe? Eu vejo muito aqui no Brasil o cara ser o cara da esquerda. Ele vem com um discurso chato e não tem a piada. E tem o cara... Eu ainda prefiro o cara que só fala besteira do que o cara que é só discurso, entendeu? Pra mim o ideal tá no meio. Mas assim, eu ainda prefiro o cara que é só bobo do que o cara que é pretencioso, velho. Não gosto, não.